Oi galera, tudo bem? Eu sou a Mariana, uma das integrantes do Literife, e hoje nós trouxemos uma resenha bem completa do livro Memórias de um Sargento de Milícias, que foi escrito por Manuel Antônio de Almeida e publicado em 1854. Naquela época foi inovador, porque fugia dos padrões românticos. E apesar do ano de publicação ser um pouco antigo, o livro é bem interessante e é uma obra clássica da literatura brasileira. E quem foi Manuel Antônio de Almeida? Então, ele foi um escritor brasileiro, autor de um único romance, que seria o Memórias de um Sargento de Milícias. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1831. Foi filho de portugueses e ficou órfão de pai com 10 anos de idade. Estudou desenho na Escola de Belas Artes, concluiu o curso de medicina em 1855, mas não exerceu a profissão. Ele se dedicou ao jornalismo. Ainda estudante, ele colaborou com a imprensa, publicando poesias e traduções. E entre o ano de 1852 e 1853, ele foi redator e revisor do Correio Mercantil, onde publicou suas memórias, em forma de folhetins e assinadas sob o pseudônimo de um brasileiro. Então, o enredo da história acontece no Rio de Janeiro, no século XIX. O livro mostra como era a vida no Rio antigamente, com muita festança, briga e enganação. A sociedade da época tinha uma hierarquia meio bagunçada e corrupta. E conhecemos a história do protagonista Leonardo. Bom, o Leonardo ele foi criado de forma desordenada pelos seus tios. Nesse começo do livro, eu fiquei meio perdida, porque o livro é dividido em duas partes. Na primeira, ela conta a infância de Leonardo até a sua adolescência, mostrando a formação de seu caráter na sociedade colonial do Rio de Janeiro. E na segunda, ela já retrata a sua vida adulta, onde ele já se torna o sargento de milícias. Essa divisão permite que o livro tenha uma ordem cronológica dos acontecimentos, apresentando a formação do protagonista na primeira parte e acompanhando sua trajetória na segunda parte, agora como um adulto envolvido com as milícias. Agora falando um pouco sobre como foi a criação de Leonardo, ela não foi muito certinha, sem muita direção na vida, sabe? Então ele acaba se tornando um sargento de milícias, que em outras palavras é um malandro, como nós conhecemos, e mesmo ele tendo esse jeito de malandro, ele acaba se apaixonando por Luizinha, que para ele é uma jovem doce, encantadora e cheia de vida. Ela desperta o melhor em Leonardo e acaba se tornando sua grande paixão, mas como todo romance, eles vivem altos e baixos. Conhecemos também o personagem Vidigal, que era o parceiro de Leonardo e sempre ajudava em suas aventuras. E além dele, conhecemos outros personagens que retratavam as diferentes camadas da sociedade carioca. Bom, o romance de Manuel Antônio de Almeida foi publicado quando o romantismo heróico estava em voga. A maioria dos escritores da época buscavam, por meio da literatura, dar uma origem nobre para a formação do Brasil e de sua cultura recente. Mas Memórias de um Sargento de Milícias é um livro que foge dessas características típicas do movimento romantista brasileiro. O seu personagem principal é o Leonardo e ele é um malandro que tem um pouquinho de nobreza. A primeira característica marcante do romance é retratar as classes médias e baixas do Rio de Janeiro na época da chegada da corte portuguesa. A maioria dos romances da época, como eu disse antes, retratavam as relações aristocráticas da corte, não a da classe popular. E como consequência disso, a linguagem do livro é uma linguagem mais simples, que se aproxima da linguagem popular até na parte do narrador. E aí, pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns pontos encantadores nessa obra. Vamos começar falando pela forma como o autor retrata a vida urbana no Rio de Janeiro no século XIX. É uma viagem fascinante pela transformação da cidade, saindo de uma colônia para se tornar uma metrópole. Acompanhando as aventuras de Leonardo, mergulhamos em um cenário recheado de personagens e situações que nos levam a experimentar a diversidade social e cultural da época. Outro tema que nos chamou a atenção foi a questão da identidade brasileira. A história do sargento de milícias nos convida a refletir sobre as relações de poder, as oportunidades de ascensão social e os conflitos entre diferentes grupos sociais. É uma oportunidade de olhar para nossas próprias raízes e perceber como a formação da identidade nacional é influenciada por diversos fatores históricos e culturais. Uma coisa que me deixou fascinado nesse livro foi a complexidade do personagem Leonardo. Ele é retratado de uma forma tão humana, com suas virtudes e falhas, que nos faz questionar os estereótipos de mocinho e vilão.
Essa ambiguidade moral nos leva a refletir sobre as contradições da natureza humana, mostrando que nem tudo é preto no branco e está tão claro assim. E eu não posso deixar de mencionar a crítica social e política presente na obra. O autor usa uma narrativa satírica e cheia de humor para nos fazer refletir sobre as instituições sociais da época, como a igreja, o exército e a milícia. Ele expõe as contradições dessas instituições de uma forma tão inteligente que nos faz questionar as estruturas presentes em nossa própria sociedade. Mas, enfim, a obra é uma leitura que nos leva a uma viagem pelo passado, repleta de reflexões sobre a vida humana, a identidade brasileira, a complexidade humana e as críticas sociais. Memórias de um Sargento de Milícias surgiu como um romance de folhetim, ou seja, em capítulos publicados semanalmente no jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro entre junho de 1852 e julho de 1853. O romance de Manuel Antônio de Almeida possui uma estrutura diferente do que era esperado para o romantismo da época, que se encontrava na primeira geração do romantismo no Brasil, que valorizava o nacionalismo, o sentimentalismo e valores morais. Já a narrativa de Manuel traz humor, a figura do anti-herói, a ausência de moralismo e pode ser considerado um romance realista, pois retratou a sociedade da época de forma não idealizada, como por exemplo nas histórias de amor. O estilo literário também pode ser considerado um romance de costumes, pois retrata a vida cotidiana e os hábitos da sociedade urbana carioca. Bom, no geral, o grupo todo teve uma experiência bem positiva com o livro. Nós 5 gostamos bastante da obra e da narrativa, que ela é bem autêntica e te prende bastante. Além de que o protagonista, o Leonardo, além de ser malandro, ele é bem carismático, sabe? Ele tem lábia, então isso traz mais proximidade com quem está lendo. O humor do livro e a descrição da sociedade carioca do século XIX também foram pontos que chamaram bastante a nossa atenção na escrita do autor. E também um ponto forte da leitura é o jeito que ela proporciona uma ótima imersão por ser bem detalhada e rica em descrições. Mas alguns de nós tiveram dificuldade em se conectar com a linguagem do texto, principalmente por ter um vocabulário meio antigo. Afinal, o livro é de 1854, aí ele acaba trazendo algumas palavras e expressões que nós não estamos tão acostumados. E eu também achei o enredo um pouquinho lento. Mas no final das contas, a gente considera essa obra como uma leitura aprovada pelo Literif. E esse foi o nosso vídeo. Vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se tiverem alguma sugestão de leitura, deixarem um like e se inscreverem no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Obrigada e tchau, tchau!